Boa noite, o pessoal começou a entrar. Boa noite a todos. A gente só tá aguardando o Adilson, que é o psicólogo que vai falar com a gente hoje. Entrar. Boa noite a todos. Muito bom a presença de todos aqui. Só mais um pouquinho, vamos esperar o Adilson entrar e a gente já começa. Enquanto isso, a galera vai entrando, vamos interagindo aqui. Vou aproveitar e já colocar o tema da nossa live de hoje. Assim, quem for entrando não fica perdido, né? Vai entender sobre o que estamos falando. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu pegar aqui nosso tema. Bastante gente entrando, que delícia, sejam muito bem-vindos, tá? Muito bom tê-los conosco. Aí, vi aqui que o Adilson já entrou. Só mais um pouquinho. Deixa eu fixar aqui o nosso tema. Pronto, fixado. Adilson, boa noite. Só tô esperando você entrar pra gente começar juntinhos. Hoje a gente vai falar sobre autismo, principalmente os cuidados, né? Cuidando de quem cuida. Os cuidados, principalmente que a gente deve ter com o cuidador. A gente fala tanto, né, sobre o autismo, falamos tanto e cuidamos tanto das crianças, adolescentes e adultos, né, das pessoas que são diagnosticadas. E aí hoje temos a presença ilustre do nosso psicólogo Adilson Souza, e ele vai falar com a gente um pouquinho sobre como que funciona, né, quais são os cuidados que a gente deve ter também com o cuidador, que é a base, né, todo o suporte. Só vamos esperar mais um pouquinho ele entrar e aí a gente já dá início. Adilson, no caso, você tem que me mandar um solicitar para você entrar. Tem aqui a opção solicitar a participação e aí eu aceito. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Peraí. Pronto, aê! Eu sou nova nesse negócio de live. Para mim, quando você entrava, você que solicitava. Não sabia que eu conseguia também. É complexo. Acho que a gente só vai aprender se expondo, colocando a cara a tapa.
É verdade. Ao vivo é isso, né? Exato. E eu acho é em tudo na vida. Se a gente quiser aprender algo, a gente vai ter que se expor. É Não verdade. tem como. E eu acho maravilhoso isso, porque a gente está se expondo, mas é uma coisa que vai agregar muito para as pessoas que estão aqui assistindo a nossa live, Tenho sabe? certeza. Então, eu acho muito gratificante quando você se expõe para que o outro possa se sentir iluminado, para que o outro possa sair da live melhor do que entrou. Então, vale se expor, vale errar, vale acertar, mas o que vale de fato é participar e estar aqui. É verdade. Muito prazer, viu? Muito obrigada pela sua presença. O Obrigado. Adilson, ele é psicólogo também, eu vou deixar ele se apresentar. E ele faz um trabalho lindo no Instagram. Então, quem ver ele aqui, adicionem ele, sigam ele. Ele faz um trabalho maravilhoso com mães, com cuidadores, principalmente com famílias, né, de autistas. E eu vou deixar ele falar um pouquinho mais. Fala um pouco mais, se apresenta aí, né, para quem está entrando e não te conhece. Eu vou pedir já desde agora para que as mães, as pessoas que estão nos assistindo, clicar no aviãozinho e mandar essa live para outras pessoas, para que outras mães, outras pessoas possam participar junto desse nosso diálogo, porque de fato vai ser muito enriquecedor. Bom, e eu sou essa pessoa que você vê aqui escrito na camisa, eu cuido de quem cuida, sabe? Eu Eu amo fazer o que eu faço, que é cuidar de gente, né, que é dialogar com pessoas. Eu acredito muito na cura pela fala, né? Então, eu sou psicólogo, amo a abordagem junguiana, estudei há alguns anos o comportamental, né, o behaviorismo, mas eu amo Jung porque ele tem frases dele que impactam a minha vida assim de uma forma surreal. E uma delas é quando ele fala: domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, eu gosto muito desse olhar quando eu estou em contato com crianças ou com pessoas com qualquer tipo de deficiência. É ter esse olhar de apreciação, independente da condição dele. Verdade. Você está me vendo? Você tá me vendo? A minha imagem tá boa aí ou ela tá? Tá um pouco quadriculada, mas eu tô te ouvindo bem. Eu não sei como que tá a minha imagem, então, pessoal, quem está nos assistindo, posicionem aí como que tá a imagem, se o som tá bom, se estão conseguindo nos ouvir. Só esperar o pessoal falar. Estão nos ouvindo e nos vendo bem? Tá ruim? Tá zoado. Acho que o Robson falou que não tá A muito bom, dos não. dois, a dos dois está ruim, Robson? Tá embaçado. Mas eu acho que é a minha imagem. A do áudio, ela está falando que a do áudio tá legal, mas é a minha, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar de novo, rapidinho. Tá. Calma aí. Ele saiu e ele vai entrar novamente. Vamos ir tentando aqui. Vamos esperar ele entrar. Espero que melhore. Senão vamos ter que ir assim mesmo, né? O tema, eu fixei aqui no comentário, se chama Autismo Cuidando de Quem Cuida. Eu vou esperar o Adilson entrar e a gente já vai explicar sobre o que vamos falar. Aguardando o Adilson entrar. Pronto, melhorou. Agora foi. Vamos lá, então? Então Pessoal, vamos. hoje
a gente fala muito, né? Antes de você entrar, estava falando com o pessoal sobre como a gente fala sobre pessoas, tanto que têm algum tipo de transtorno, pessoas que são diagnosticadas com autismo, né? E pouco a gente dá uma atenção para o cuidador, que é a base, né, de todo esse cuidado. E Uhum. quando a gente ou minimiza ou não cuida, né, dessa pessoa que é base, que é suporte, todo esse sistema ele fica muito fragilizado. Então hoje a nossa atenção, nosso papo, né, vai ser falar sobre o cuidador, né? Quem é o cuidador e os aspectos do cuidador, né? Então o tema da nossa live é autismo, cuidando de quem cuida, né? E aí, para começar, eu gostaria que o Adilson falasse um pouquinho, que você falasse um pouquinho sobre como que é o diagnóstico do autismo, o que é o autismo, para quem ainda não conhece, não entende. Então, o que é o autismo, como que é diagnosticado, quem é que pode diagnosticar. Legal, legal. Tem uma. Eu vou começar a responder essa pergunta que teve um Eric Kendall. Ele diz o seguinte: ele fala, se conseguimos entender o autismo, nós vamos entender o cérebro. No sentido que não sabemos de fato o que é o autismo, sabe? O que nós podemos falar que são conjuntos de comportamentos clínicos observados. Mas isso é tão complexo, é tão profundo, porque tem criança com autismo que tem dificuldade de socialização e tem crianças que não apresentam essa dificuldade em se socializar. Tem crianças que têm dificuldade na comunicação verbal e não verbal. E tem criança com autismo que se comunica muito bem. Tem criança com autismo que é auto e heteroagressivo e tem criança com autismo que não apresenta nenhuma dessas sintomatologias. Então, o autismo é tudo isso. É complexo, é profundo, é largo, é alto, é baixo. Então, a gente está sempre na beirada, sempre no raso, né? Sempre nas bordas, e estudando, aprendendo, observando. Então, o autismo é tudo isso, na minha percepção e como eu enxergo a pessoa que está dentro do transtorno do espectro autista. Entendi. E quando a gente fala em maternidade, paternidade, eu percebo, eu atendo muitas gestantes, né? E eu vejo que é um desafio muito grande, né? Uma preocupação muito grande desde a gestação sobre o ser mãe, né? Sobre os medos, os receios. E quando há um diagnóstico de autismo, né? Geralmente é na infância, né? Que isso acontece. Como que os pais geralmente reagem a isso, né? Como que eles se veem diante do diagnóstico e como que geralmente lidam com isso? Isso é muito interessante na nossa cultura, porque assim, a mãe ela é muito perceptiva. A mãe ela tem uma intuição e uma percepção muito aguçada, sabe? E é engraçado, porque quando a criança começa a apresentar algumas características, mas de uma forma muito leve ainda, acende uma luz, o sensor que a mãe carrega dentro dela e que ela fala, gente, tem alguma normalidade aqui. Tem algo que eu estou sentindo, que muitas das vezes as pessoas não conseguem enxergar, mas já está dentro da mãe. Ela já consegue ver aquilo que os olhos do outro não chegou ainda. E aí, quando ela percebe, ela geralmente ela compartilha esse esse estranhamento com as pessoas mais próximas, geralmente com o cônjuge, com o marido, com sua mãe. E geralmente essa fala dela não é muito receptiva. Geralmente as pessoas tratam de uma forma até aversiva. Fala assim, olha, você está procurando pela cabeça. Você está vendo coisa onde não tem. E ela busca enxergar com os olhos, mas ela também não vê, porque está dentro dela. É uma percepção, é um sentimento. Então, conforme ela já tem essa aversão do outro, ela começa a buscar tratamento pelas beiradas, sem compartilhar com o outro.
E aí chega uma hora que ela vê que aquilo que ela estava sentindo, aquilo que ela já tinha percebido, de fato, a criança veio dentro do espectro. E quando ela fala, olha, não, ele está dentro do transtorno do espectro autista, geralmente, se ela já estava se sentindo perturbada nesse processo de, de deficiência, quando ela fecha o diagnóstico, as pessoas falam, a culpa é sua, porque você procurou, você achou, né? Se você não tivesse buscado esse tratamento, não tivesse buscado falar com terapeutas, com psicólogo, ele não, como se virasse a cara, ia resolver o problema. Vive uma Como negação, né? Muito grande. Exato, exato. E a mãe, ela sabe da importância desse diagnóstico precoce. A mãe, muitas dizem assim, Adilson, eu não tive tempo por luto, porque eu já fui para a luta. Ela não tem tempo de chorar, ela não tem tempo de resmungar, ela está disposta a fazer, a construir, a ir Uhum. para cima do problema, enquanto tudo e todos correm para a sua direção do conforto, né? Mas ela não, ela nesse processo, a mãe, ela vive uma vida surreal a partir do diagnóstico. É importante você falar disso, né? Porque muitos pais, mães, cuidadores, avós, né, como um todo, acaba sendo um assunto muito estigmatizado, né? E aí, quando a gente fala, olha, tem um diagnóstico, muitas pessoas responsabilizam a mãe e muitas pessoas até por medo, né? Porque é um assunto totalmente novo. Muitas vezes na vida como um todo a gente não é preparado, né? Para cuidar do outro, né? A gente tem Sim. muita dificuldade no cuidado com o outro. E quando a Uhum. gente fala autismo, eu acho que isso vem muito permeado por estigmas, por preconceitos, né? Por falta de conhecimento mesmo, até pela falta de conhecimento. Então, quando a gente recebe uma notícia inesperada como um todo, e como você falou do luto, né? Isso que eu queria ressaltar. O luto, ele é um processo em que a gente vivencia quando a gente perde algo, né? Um objeto, uma pessoa, não necessariamente a morte. Isso que Uhum. você falou sobre a mãe ela não ter tempo para esse luto, né, de descobrir, poxa, o meu filho, ele tem uma dificuldade, ele tem, está em algum espectro, né, e agora, o que que eu vou fazer? Então, não ter esse tempo de se, não digo nem de se lamentar, mas o tempo de sofrer mesmo por isso, de não saber como lidar. Então, isso mostra o quanto a mãe, ela é extremamente cobrada, né, e culpada por tudo que acontece, e assim, nem eu costumo falar, né, que nem tudo está sob o controle, né, nosso e principalmente das mães. Então, tanto pessoas gestantes, né, que são muito cobradas pela família, seja se o filho cai, se o filho se machuca. Então, quando há um diagnóstico de autismo, há uma cobrança muito maior também por parte da família com essa mãe? Porque assim, na minha percepção, quando sai o diagnóstico do filho, sai um outro diagnóstico para a mãe e um diagnóstico para a família. Uhum. Eu falo os primeiros sintomas da família, não generalizando, né? Mas assim, a, a maior parte dos casos que eu atendo, os amigos, eles não se faz mais presente na vida dessa família. A família causa um distanciamento. Os convites de aniversário, de festa, de teatro, não chega. Parece que a família foi morar em outra parte do mundo, que ninguém conhece mais, não tem mais contato, não tem mais telefonema, não tem mais visita, não tem mais aquele café da tarde. Então, é muito triste porque a família, muitas das vezes, ela começa a apresentar os mesmos sintomas da criança, o isolamento social, a dificuldade de comunicação, a dificuldade de sentir o outro, porque o outro não se faz mais presente. Então, muitas das vezes, a mãe, ela se sente só no meio da multidão, porque o filho dela não é aceito.
E o que é mais complexo, Nayara, é que muitas das vezes a mãe ela não tem um solo, ela não tem um lugar que aceite as fraquezas dela, a vulnerabilidade, o medo, a raiva. É como se ela vivesse num mundo desprovido desses sentimentos baixos, Uhum. sabe? Aonde ela tem que ser boa o tempo todo e toda hora. Então, a gente vive numa cultura, sabe? Se você não for excelente, você tem que ser praticamente deletado, como se você fosse um aplicativo. E a mãe, ela faz, e ela dá, ela entrega, ela contribui, ela faz tudo pelo filho dela. E as pessoas não entendem esse amor. Porque não é aquele amor de palavra, é o amor de entrega. Sabe, não é um amor que é uma fala vazia. O amor da mãe tem movimento, ele tem uma ação, tem uma atitude. É o tempo Eu inteiro falo, ação. exato, eu falo assim que a única pessoa que eu vi tendo esse amor que eu vejo hoje no mundo foi Cristo. Sabe, que ele morreu na cruz pelo outro. A única pessoa que eu vejo hoje morrendo pelo outro é a mãe. Só que nós vivemos numa cultura que eu fico me questionando como é que nós podemos descultuar essa cultura. Que a mãe tem que cuidar da casa, da comida, do filho, do marido, das roupas, é ela que passa. A mãe, a mãe, a mãe ela se multiplica dentro da casa e ela não é reconhecida, não recebe salário, não tem 13º, não tem férias e pouquíssimas têm o café da tarde. Então, é muita coisa, assim. E elas vivem no mundo da invisibilidade, elas não são vistas. Quando uma mãe fala assim, eu estou cansada, quando ela começa a expressar os sentimentos baixos, as pessoas acham que ela está reclamando do filho que ela tem. Então, ela não se sente à vontade para sentir esses sentimentos baixos. Não tem uma autorização, né, para Não ser, é válido. né, para ser Exato. humana, para ser frágil. Não é válido, não é aceito, não é tolerável. Então, isso faz com que elas não se reconheçam no processo. Porque elas vão usando como se elas fossem usando como se fosse uma roupa de ferro. E chega um momento que ela não consegue tirar aquilo. Fica muito pesado. E há assim, a gente falou muito sobre as cobranças que são impostas, né, da sociedade, da família, né? Eu sei que também isso a gente vê muito em festas ou em locais assim, onde tenham crianças e qualquer coisa que fuja do controle, assim, uma criança bate na outra ou uma criança acaba caindo. Tudo isso, todo as pessoas em volta acabam culpabilizando muito a mãe, né? Falando, olha, cadê a mãe dessa criança? Né? É. E eu percebo que isso pouco é cobrado também do pai, né? É sempre muito é culpa da mãe, no sentido da criança cair, se machucar, é culpa da mãe se o filho agiu de uma forma, né, mais agressiva ou mais rude, né? Então eu É. acho que isso fortalece ainda mais o quanto a mulher e o quanto esse papel de mãe é extremamente julgado e cobrado na nossa sociedade, né? Mas há também uma autoculpa, né, dessa mãe, elas muitas vezes ou se culpam ou se cobram também, tanto quanto Muito, as pessoas fazem isso com elas. muito, muito. Assim, eu falo que a culpa é da mãe porque pela ausência de tudo e de todos. Não tem ninguém para culpar a não ser a mãe porque só tem ela. Só que o que acontece? Muitas das mães, ela tem uma outra mãe dentro dela que culpa muito ela. Então, eu atendo a algumas mães e assim, as pessoas afetam ela de uma forma negativa. Só que muitas das vezes a forma dela afetar outra pessoa
é ela se afetando. É como se ela falasse para a pessoa que magoou ela, falando assim, ó, você acha que o que você fez comigo você fez direito? Eu consigo fazer 2 vezes pior comigo mesmo aquilo que você fez. Então, é aquilo que eu te falei. Muitas pessoas colocam a mãe na cruz, mas muitas vezes a mãe, ela mesma sobe para a cruz. Por que isso acontece? Porque ela começa a pegar os pensamentos do outro e aí entra para ela como se fosse uma verdade absoluta. Entendi. Então, é o que eu chamo de verdade incerta. Elas criam algumas verdades que são incertas, que não são delas, mas elas começam a pensar que esses pensamentos são delas e começam a sentir o peso, a condenação. Então, tem mães que, se você falar de autismo para elas, é como se você estivesse dando facadas, literalmente. Tamanha angústia, tamanha o sofrimento, sabe? Porque ela não pode ser ela. Ela tem que ser o que o outro quer que ela seja o tempo todo e toda hora. Sabe? Então, as mães que conseguem, assim, lutar mais contra isso, é aquela mãe que ela é autêntica. Ela tem autenticidade. Ela já não, ela fala para o outro, olha, limite-se a sua insignificância. Sabe? Então, quando ela aprender a criar limite, e aí ela vê que aqueles pensamentos dela não são delas, mas foram pensamentos que o outro inseriu nela e ela acha que são seus, mas não são. Então, quando ela começa a conversar com ela mesma, a dialogar com esses pensamentos, com essas ideias, aí ela começa a desfragmentar, ela começa a se tornar mais leve no processo do tratamento do autismo, que é um tratamento sem fim. Eu falo assim, muitas mães falam assim, não, olha, eu tirei o meu filho do espectro. Aí eu penso, se você tirou o seu filho do espectro, é porque ele nunca esteve lá. Sabe? Porque se, não é por falta de esforço, porque a mãe ela entrega a vida. A mãe ela faz igual Jesus quando fez no Monte Moriá. Jesus, se for possível, afaste esse cálice de mim. Uhum. Sabe? Então, quando eu comecei a enxergar a mãe, eu falei assim, olha, eu não posso ficar só com essa visão. Eu tenho que emprestar a lente de contato que eu uso para todo mundo. E a partir disso, eu comecei a ir para a internet, a falar, a escrever. Eu terminei meu livro agora, não tem como falar de autista sem falar da mãe que ele tem, É porque eles verdade. estão conectados, eles estão sincronizados. Há uma sincronicidade entre mãe e filho. Sabe? Muitas das vezes, a mãe já fechou o diagnóstico do filho muito tempo e o médico não conseguiu. A mãe tem certeza. E acaba tendo também muita mistura de papéis, né? Nesse papel de mãe, esse papel de filho, né? A mãe ela acaba se tornando tudo na vida do filho, enquanto o filho também se torna tudo, né? Como se fosse um só, né? Então, por isso que eu falo Exato. que é uma mistura de papel. E como que geralmente as mães lidam, né, com essa mistura de papéis entre É, ela e o geralmente, geralmente a mãe, o que que ela faz? Ela, é o que eu escrevo no meu livro, a mãe, ela aprisiona a mulher dentro dela. Então, aquela mulher que trabalhava, que saía, sabe, para curtir com as amigas, que saía para um aniversário, para uma festa, aquela mulher, ela está aprisionada dentro da mãe que ela se tornou. E aí, o que que acontece? Essa mãe, ela acaba sendo mãe do filho, mãe do marido, mãe dos amigos, ela acaba se tornando mãe de tudo e de todos, porque a mulher está aprisionada. A mulher, ela quer crescer, ela quer se desenvolver, ela quer ir. Só que a mãe é o que o Eric Fromm fala. O Eric Fromm, ele fala de amor materno e amor erótico. Amor materno é aquela mãe que ela inicia o processo de morte dela assim que o filho nasceu. É aquela mãe desnecessária. Ela cuida do filho, ela
faz dá todas as necessidades para ele, só que ela tem que ter na mente dela que ela está preparando ele para ir embora, para ir para o mundo, com as suas deficiências, com as suas inabilidades, com os seus comportamentos estereotipados, com a sua dificuldade na fala, tem que preparar ele para ir. Só que a mãe, ela não consegue enxergar isso. E quando ela consegue só ver o filho com uma deficiência, geralmente ela olha o filho como se ele fosse inábil para fazer qualquer coisa, porque tudo depende dessa mãe. E ela acha que nenhuma outra pessoa no mundo vai ser tão boa quanto ela. E que de fato não vai ser, que não existe. Amor de mãe é amor de mãe. Só que existe outros. Exato, mas existe outros amores. E uma rede de apoio, né? Também. Exato, exato. Então, assim, quando essa mulher está aprisionada, essa mãe ela acaba se tornando, a relação dela com o marido é de mãe para filho. Geralmente ela começa a cuidar do marido como se fosse o filho, e é o que eu digo sempre, que o marido geralmente é o que dá mais trabalho do que a criança com autismo. Aí o pai já não é mais pai da criança, mas é o irmão mais velho. Então, até a relação de pai e filho está trocada, os papéis da família. E aí vira uma grande salada. Uma competição, né? É um desconforto. Pelo amor, pelo cuidado dessa mãe, né? Eu falo assim, o amor, ele nunca acaba. Eu falo que o amor, ele se renova, ele se constrói de novo, ele renomeia o amor, mas ele não acaba. Sabe, hoje eu vejo adultos com autismo que trabalham, têm a sua vida independente, e que no início você não tinha a mínima noção que ele poderia estar fazendo o que ele faz hoje. Por isso que eu falo que, dentro da verdade que essas mães acreditam em relação ao filho dela, tem que ter um espaço para dúvidas. Porque o ser humano ele está sempre em mudança, nós estamos sempre em transformação. Eu não sei quem eu sou hoje, porque eu sou diferente do que eu fui ontem, e amanhã eu vou ser diferente do que eu estou sendo agora com vocês aqui na live. Estamos em constante processo de feitura, né? De evolução, de aprendizado. Exatamente. Mas o que acontece, Nayara, é que muitas mães, ela olha para ela e ela também vê uma parte deficiente dentro dela. E que ela não pode expor isso, porque isso acaba se tornando uma ferida. Então, se ela não tiver consciência dessa mente que mente para ela, ela começa a se relacionar com o filho a partir da deficiência que ela acha que tem. E aí é um vitimismo, aí é um amor tóxico, e aí ela acaba aprisionando o filho, estando na prisão que ela está. Sabe? Então, por isso, aí que entra a nossa missão, de fazer o resgate dessa mulher que está presa dentro dessa mãe. Quando há um encontro dessa mulher com essa mãe, é uma coisa mais linda, é onde eu estouro champanhe, sabe? É onde eu comemoro, assim, é onde exala a vida de mim, quando eu vejo a mulher e a mãe sentando e dialogando. E aí, como vai ser nosso próximo passo agora? Onde nós vamos se encontrar? Ou aonde nós vamos ir? E aí elas transcendem a deficiência, elas transcendem essas verdades incertas, sabe? Elas transcendem o preconceito do outro, porque ela já não está mais disponível para isso. Ela já limita a significância do outro. É uma coisa maravilhosa. Ela começa a se apaixonar por si mesma. Eu acho Aí as pessoas começam a se encantar por elas. Eu acho que além do processo de um autoconhecimento, né, de se conhecer e se entender
e se relembrar de você como mulher antes de ser mãe, né? Eu acho que esse é um processo que todas as mães acabam passando. Essa inversão de papéis, essa bagunça de papéis, essa dificuldade em entender que ela é mãe, mas ela também é mulher e também tem necessidades. Muitas vezes é pelo excesso de cobrança, né? E a demanda também, né? Que os filhos necessitam e precisam. Então, eu acho que toda maternidade, ela, de início, principalmente, ela acaba te cobrando uma certa abdicação, né? De quem você um pouco. Então, assim, é preciso, além do autoconhecimento, né? Um tanto de maturidade, né? E eu acho que a maturidade a gente adquire na experiência, na vivência, né? Ninguém nasce mãe, né? Esse mito de que ai, a mulher nasceu para ser mãe é mentira, não acreditem, né? E não existe isso, nasce um filho, nasce uma mãe. A mãe, ela se constrói a partir da vivência, né? E a partir da experiência com esse filho, né? É esse Legal. filho quem vai ser o professor nessa trajetória, né? Então é muito importante, como você falou, sobre a autocobrança, né? A autoculpa, né? Não é culpa sua, não é uma responsabilidade sua, seja qual for o diagnóstico do seu filho. Se o seu filho cai, se machuca, a mãe ela desenvolve um instinto muito superprotetor na criança. E por isso que há essa culpa quando qualquer coisa aconteça ou qualquer coisa ameace, né, esse filho, essa criança. Mas é muito importante que você também entenda, quanto mãe, que o seu filho vai se desenvolver assim como você, a partir das vivências boas e ruins, né, das experiências, né, de queda, de se machucar, né? E não, nem tudo é culpa sua, nada, na verdade, né? É culpa sua. Muitas coisas fogem do nosso controle, fogem do controle da mãe. E é importante também, até para nossa saúde mental, a gente entender que nem tudo a gente vai ter o poder de organizar, de controlar, de arrumar, de evitar, né? E entendendo esse papel, quem é essa mãe, quem é essa mulher, quem é esse filho, né? Faz também com que esse filho ele possa crescer. Independente do espectro, né? O autista, ele se desenvolve, né? Como qualquer outro ser humano, né? Apesar É, de ter alguns déficits, né? Cognitivos e nas habilidades socioemocionais, a gente não pode subestimar nunca, né? A exato. potencialidade, a capacidade do outro. Eu sei que essa mãe não é que ela subestime, mas eu acho que é um instinto tão protetivo, de cuidado, de Uhum. amor, de medo, né? Que acaba de alguma forma limitando. Né? Então acontece muito com outras pessoas que não chamam para festas, não convidam. Acontece também do medo, né, de permitir essa independência, porque é como você disse, eu acho que é um medo tão grande de cair, de se machucar, né, cair em sentido literal e figurado também, que eu acho É, que é uma proteção muito maior. E é, além disso tudo, quais os principais desafios, né, que o cuidador, que a mãe de crianças com autismo encontram pelo caminho? você sabe, Nara, assim, as mães, muitas das mães, elas não conseguem expressar, por exemplo, o choro na frente do filho. Sabe, muitas das vezes a mãe, ela tá triste e ela não pode falar para o filho, olha, filho, a mãe tá triste hoje, a mãe não tá bem, sabe? É como se ela não pode compartilhar as lágrimas com os filhos, como se ela pudesse compartilhar só o sorriso, só aquilo que é bom, sabe? Só que muitos não entendem que não existe amor desprovido de ódio, não existe alegria desprovido de tristeza, sabe? Então, no meu processo terapêutico, assim, eu falo muito da importância, sabe, de quando você estiver triste, sabe, se você tiver que chorar de frente para o seu filho, que faça isso, porque isso é uma expressão de amor, sabe? Porque se eu estou triste, eu não te abandono, se eu estou feliz, eu também não te abandono, sabe? Eu sou pau para toda obra, só que eu sou humano, eu sou de carne e osso,
sabe? Aqui, embaixo da minha pele, é sangue que corre, sabe? E isso humaniza tanto a criança, isso, isso nos humaniza, sabe? Quando as pessoas enxergam a minha vulnerabilidade, as pessoas passam até me amar mais, porque fala, poxa, esse cara é de carne e osso, olha, ele tem um coração, olha, ele tem vida, olha, ele tem autorrespeito, ele tem amor próprio, sabe? Viver só feliz é loucura. Então, assim, é, eu oro muito para que as mães elas possam ter a expressão de tristeza, de vulnerabilidade e que elas possam se sentir bem com isso, que elas não se sintam fracas, que elas não se sintam menores, que elas não se sintam pequenas. Pelo contrário, são esses sentimentos que tornam ela grande, são esses sentimentos que levam ela para a maturidade, que levam ela para o outro nível. Eu acho que a única maneira do ser humano se tornar perfeito nessa vida é aceitando as suas imperfeições. Sabe, quando você aceita as suas imperfeições, você se ama do jeito que você é. Mas aí você pode falar assim, eu aceito do jeito que eu sou, mas eu vou melhorar. Porque eu sei que eu posso, eu tenho habilidade, eu tenho potencialidade e eu tenho uma vocação de trazer a minha melhor versão para esse mundo. E quando você aceita, você também sai da posição de negação, né? De negar os defeitos, de negar as suas fraquezas, as suas limitações, né? Você para de negar e a partir do momento em que você aceita de fato, você consegue lidar com isso com muito mais clareza. E só aí é possível que você tenha consciência e até o poder da ação de mudar, né? Exato, exatamente isso. Porque assim, as mães, elas não se dão o direito de errar. Você imagina, você não... A gente está vivendo num país onde o capim está comendo a vaca. Como você, vendo um país desse, você não se dá o direito de errar? Eu fico assim, gente, vocês se cobram demais. Elas internalizam a cobrança do outro. Elas internalizam a culpa do outro, sabe? Então, a gente está vivendo num país que as pessoas elas estão se bestializando. Sabe? Então, por isso a importância de você criar um limite para que o outro não cruze a fronteira. Porque senão você vai se tornar tão imbecil quanto o outro. Uhum. As pessoas elas estão chegando envenenadas, mas a decisão de tomar o veneno é sua. Você sabe, tem vezes que, sei lá, eu estou no trânsito e eu não sei se eu fechei o cara ou se ele me fechou, mas assim, ele tá furioso comigo. Ele xinga minha mãe, ele xinga minha terceira geração. Cara, e eu falo comigo mesmo, olha, eu tô limitando a insignificância desse cara. Eu não vou beber desse veneno dele. Aí ele acaba que ele morre sozinho, porque ele não encontrou um outro imbecil tanto igual a ele. Ele encontrou um cara, sabe, que transcendeu a imbecilidade. Sabe? Então, hoje, quando eu vejo muitas instituições, para você ter ideia, tentando dar tratamento para as crianças com autismo, precisando mais de tratamento. Eu vejo profissionais que eles estão fadigados, precisando de descanso, precisando de cuidado, sabe? Precisando ser abraçado, precisando receber, sabe? Mas quando você é profissional, parece que você tem que vestir uma farda, que aí você não pode ser imperfeito, sabe? Você Você deixa tem de que ser estar humano, bem. né? Exato, mas é por isso que a sociedade hoje, a gente está deixando de ser humano e nós estamos nos robotizando. Expressar sentimentos é você ser fraco, sabe? Então, assim, a gente tem que descultuar essa cultura, sabe? A gente tem que começar a enxergar o outro na sua totalidade,
sabe? Eu não estou bem o tempo todo, sabe? Eu tenho meus pesadelos, eu tenho minhas fraquezas, eu tenho o meu choro, mas eu também encontrei alguém que aceitasse isso em mim. Porque parece que, pelo fato de você ser psicólogo, que você não pode acordar perturbado, sabe? Então eu escolho pessoa que aceita a minha vulnerabilidade, que aceita minhas fraquezas, que aceite os meus erros, sabe? Então eu não escolho qualquer um para ficar do meu lado. Eu escolho aqueles que apreciam minhas imperfeições. Eu acho que é isso. Ai, muito lindo. Muito obrigada por toda a sua mensagem, né? Eu gostaria de concluir dizendo para você que está nos ouvindo, todos vocês, agradecendo muito, muito obrigada pela participação de todos, né? Obrigada pela participação do querido Adilson, tá? Você é muito especial, viu, Adilson? Admiro muito seu trabalho. E admiro muito todas as mulheres, né, que enfrentam tantas crenças, que enfrentam tanto estigma, tanto preconceito. Parabéns para você que é mãe, né? Seja de um filho autista ou não, né? Todas as crianças elas são especiais e todas as crianças demandam muito, né? De nós quanto mulheres. E principalmente para dizer que estamos vivendo um momento muito difícil e atípico, né? Às vezes a gente foge um pouco da regra, às vezes a gente estabelece uma rotina, tem uma rotina e tudo isso perdeu de alguma forma o controle. E eu sei que quanto mãe, né? Mãe é muito empática, né? Mãe é sempre muito quer ter sempre o controle, estabelecer uma rotina para o filho e tudo isso fica muito bagunçado nesse momento. Então esse é o momento não para pânico, né? Mas de alguma forma para se flexibilizar, né? Até tanto para o filho, flexibilizar para você. Eu sei que é uma demanda muito grande, um cuidado muito grande. No meio disso tudo, a gente acaba se perdendo o que a gente gosta de fazer, o que a gente quer fazer. E claro que dentro da realidade de cada uma, busque, né, algo que traga prazer. Seja prazer em sentar ali e não fazer nada, se é isso, faça, né? Não ter essa cobrança de, poxa, meu filho ia para a escola, fazia isso, agora está em casa, está o dia inteiro, ou seja, no celular, na internet, ou está o tempo inteiro. Entenda que há um momento atípico em que é importante que você flexibilize também, né? E não haja uma autocobrança excessiva, né? Principalmente conte, né, com uma rede de apoio. Muitas mulheres, mães, eu sei que não tem uma rede de apoio especializada, às vezes tem um marido, tem uma irmã, tem uma tia, mas não há um cuidado, né? Mas quando esse apoio, quando essa rede de apoio ela for deficitária, né, ela não conseguir te dar suporte, busque uma ajuda de um profissional, né, seja de um psicólogo, né, e tantos outros que estão disponíveis a te acolher, acolher a sua dor, acolher o que você sente, né? Você não tem que ser forte o tempo inteiro, nem modelo, né, de fortaleza e de alegria o tempo inteiro. Quanto humanos, né, somos feitos de carne, osso, coração, emoções e precisamos nos permitir expressar tudo isso, né? Exato. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, né? Assim, é, quando uma mãe fala assim, chega para mim e fala assim, Adilson, eu tô perdida. Aí eu falo assim, bem-vinda, sabe? Porque quando você está perdido, quando você encontra qualquer pessoa, é maravilhoso, sabe? Quando você está perdido, encontrar alguém perdido também, cara, isso é, é uma overdose de emoção, sabe? E eu penso assim na importância das mães fazer a terapia, sabe? Eu vejo e reconheço a dificuldade social e econômica dessas mães, sabe? Eu sei que isso é uma limitação, mas isso não pode ser um impedimento, sabe? Tem profissionais, principalmente agora, em época da pandemia, eu estou trabalhando muito com preço social, sabe? E eu vou pedir aqui para essas mães, né, que estão assistindo a nossa live para seguir a Nayara, é uma pessoa extraordinária, a gente compartilha ideias, a gente está compartilhando
nesse momento com vocês. Então, quando vocês nos seguem, isso quer dizer que nós estamos no caminho certo, né? Então, tanto no Instagram, agora eu criei lá uma página no YouTube, sabe, que tá conteúdo bastante relevante. Então, nos ajude a ajudar vocês. É importante essa reciprocidade. É Essa verdade. reciprocidade ela tem que haver. Então, é isso. Muito obrigado, foi um privilégio. Você é riquíssima, Ai, riquíssima, muito agradável, muito bom falar com você. E eu espero que essa seja as portas se abram a partir de agora e que a gente possa se conectar, se falar mais e estar cada vez muito mais mais. próximo. Também, meu querido. Obrigada a você pela participação e por disseminar seu conhecimento e sua experiência linda, tá bom? Um beijo Obrigado. para você e Beijão. para todos vocês. Tchau, gente. Para quem não Valeu. assistiu a live, ela vai ficar salva e depois vai ser disponibilizada no canal do YouTube, tanto do Adilson quanto minha, tá? Então sigam lá no Instagram que vocês vão saber mais, tá bom? Tchau. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Você encerra e aí eu salvo?